programa Cidade Aberta, segunda edição, está começando aqui pela TV Cidade Farroupilha. Estamos no ar, no canal 14 da NET, no aplicativo de celular da nossa TV Cidade. Você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta, baixando o aplicativo gratuito da TV Cidade. Não perca essa, e depois você vai ter na palma da sua mão a nossa programação. E ainda pelo nosso site www.tvcidade.net. Ali tem um link e você vai conectar a nossa programação. Tudo que vai no canal 14 simultaneamente está no aplicativo de celular e também pelo nosso site. O assunto da TV Cidade, eleições 2018. O nosso convidado aqui nos estúdios é o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer, que está com a gente. Alexandre, eu gostaria de concentrar agora um pouco mais informações também a respeito da questão da biometria, que não é o foco no momento, mas enfim, Farroupilha está fazendo o seu cadastro biométrico, já preparando a obrigatoriedade dele. Ele tem que estar ativo para as eleições de 2020, quando nós iremos novamente às urnas para eleger prefeito e vereadores aqui no nosso município e nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Como é que está a questão do cadastro biométrico? Teremos algum número para colocar percentualmente quantos eleitores do município já passaram pelo cadastro biométrico? Atualmente o município de Farroupilha tem 55 mil eleitores. Desses 55 mil, 25 mil já fizeram o cadastro biométrico. Metade praticamente. 45%. 45%. Pelos números. Sim. Se nós olharmos o exemplo de Carlos Barbosa e Garibaldi, por exemplo, em torno de 15% do eleitorado não compareceu no cadastro biométrico. Eles estão mais adiantados. São pessoas... esses 15% que não compareceram são pessoas que de fato já deixaram de votar no município e acabam só justificando o voto nas eleições. E a não ser que haja uma provocação, como no caso cancelamento do título, um recadastramento, as pessoas vão procurar fazer a transferência, trocar o domicílio eleitoral. Então nós temos um número aí para fazer a aposta de qual será a quebra do eleitorado de Farroupilha quando terminarmos o cadastro biométrico. Qual é essa expectativa? 10 a 15%. 10 a 15%. O que nos reduziria de 55 mil para 49 mil na eleitores, faixa de 50 mil eleitores, aproximadamente. Ou até menos, ou né? até menos. 47 mil eleitores, por exemplo. Conforme a baixa o comparecimento. Pessoas que de fato já não residem, mantêm o título. Nós temos muitos casos de pessoas que foram morar no exterior, é difícil quantificar, mas que no período de férias comparecem para justificar, enfim, regularizar a sua situação, mas que de fato já não residem mais no município. Então, certamente haverá uma redução... Uma redução do cadastro, né? Do cadastro, mas é difícil quantificar. Se nós trabalharmos com um número por volta de 50 mil eleitores, sim, já teremos atingido 50%, sim, do eleitorado cadastrado. Foi um dos objetivos do cartório, antecipar o atendimento para esse biênio 2017-2018. A fim de não afogar tudo. Exatamente. 2019, 2020. A população teve uma participação muito significativa nesse processo, que nos atendeu comparecendo ao cartório e fazendo o cadastro biométrico. A população também viu as filas enormes que acabou ocorrendo em Caxias do Sul no período de... E a dificuldade que o pessoal de lá teve. E a dificuldade que o pessoal teve, então, prontamente atendeu a divulgação feita pelo cartório, com auxílio da imprensa, para que fizesse o cadastro biométrico de forma antecipada. Então, nosso atendimento ele tem sido até então ordinário. De fato, teremos uma revisão cadastral a partir do próximo biênio 2019-2020, quando sim, teremos uma data inicial e final para o comparecimento da população na realização do cadastro biométrico. Deixando bem claro para o nosso telespectador, Alexandre, agora, nesse período, então, a questão da confecção do cadastro biométrico, ela está
parada, é isso, vai parar. Volta só a partir de novembro ou acontecerá? Até a última sexta-feira, dia 4 de maio, nós ainda tínhamos vagas de agendamento disponíveis para a realização do cadastro biométrico. Como nós temos que nos concentrar agora no primeiro título dos jovens, os casos de transferência de domicílio eleitoral e a regularização das pessoas que estão com a sua situação, com o seu título cancelado, então não foram abertas vagas de agendamento para esses últimos 3 dias. E o atendimento vai ser por ordem de chegada, na medida do possível. As pessoas que deixaram, enfim, para o prazo final. E depois do dia 10 de maio? O cadastro vai estar fechado. Vai estar fechado. Então, a partir de novembro... Reabre novamente. Podemos voltar a falar em outubro. Solicitando já a quem não fez ainda para que faça o seu agendamento. Certamente vai ter um agendamento. Né? Assim que nós tivermos disponível a data de reabertura do cadastro eleitoral, vamos supor, deve acontecer ali por volta de 5 de novembro. Então, uns dias antes, 20 de outubro, digamos, talvez seja possível já abrir a agenda de marcação, né? De marcação para o cadastro biométrico. Sim. É uma série de situações. Tem que haver a definição desse período, disponibilização de verba para a contratação de estagiários, enfim, que nos auxiliam no procedimento. Então, com essas definições, nós podemos disponibilizar a agenda e saber quantas vagas poderão ser ofertadas para a realização do cadastro. Mas a ideia é que a partir de novembro já se retome esse procedimento e ao longo do ano de 2019 também. Bom, agora de uma forma mais intensa, passado também o dia 9 de maio, que é a data limite para 3 grandes procedimentos: a confecção do primeiro título eleitoral, a mudança de domicílio eleitoral e a regularização para quem tem o título cancelado. A partir do dia 10 de maio também, o cartório eleitoral, não só em Farroupilha, mas em todo o país, em todos os municípios, os cartórios eleitorais entram propriamente, como a gente diz, na programação e no planejamento da eleição do pleito de outubro, né? Exatamente. Então, o cartório não para a partir do dia 10. Como nós estávamos comentando antes, existe um período para a regularização da situação de eleitores. Anotação de casos de falecimento, regularização daqueles que estão suspensos, uma série de procedimentos que devem ser adotados até o fechamento definitivo, né? Fecha agora para o eleitor dia 9 e o fechamento definitivo para o cartório eleitoral, ele é no final do mês de maio. Certo. Então, a partir de então, o cartório tem que fazer vistoria dos locais de votação, para que se possa ter certeza que todos os locais vão ter condições de abrigar sessões eleitorais. E também seleção de mesários, responsáveis pelos locais de votação, uma série de contatos que precisam ser feitos agora no decorrer do período até o mês de setembro, quando ocorre a preparação de fato das urnas eletrônicas. Certo. Essa eleição, as eleições gerais para o cartório eleitoral aqui de Farroupilha, os cartórios, enfim, ela é um pouco menos trabalhosa do que uma eleição municipal. Claro, nós teremos aqui todo um trabalho de fiscalização e tudo mais, mas não vai envolver tantos candidatos como acontece, por exemplo, num pleito municipal, né? Sem dúvida que é uma distinção muito grande entre a eleição geral e a eleição municipal. Primeiro, a parte do registro de candidatura, fiscalização, o trâmite de processos que envolvem a campanha eleitoral, eles não tramitam no cartório. Vai tudo para o TRE. O registro de candidatura de governador e deputado estadual e federal é feito no TRE, e o registro de candidatura de candidatos a presidente é feito no próprio TSE. E de senador também? De senador no TRE. No TRE, certo. O que envolve a circunscrição município, estado, ela ocorre no TRE, e quando a circunscrição é o país, então se dá no TSE. Mas a própria campanha eleitoral ela não é tão acirrada como na eleição municipal. Sim. Então, sem dúvida, além de dos procedimentos não ocorrerem no cartório,
que já nos dá sinaliza com uma eleição mais tranquila. A campanha eleitoral dentro do município ela não é também tão acirrada, já que os candidatos não é tão efervescente. Exatamente. Como se fosse uma eleição municipal. Já está definido, já está apontado também, Alexandre, o juiz ou a juíza eleitoral para as eleições de 2018 aqui em Farroupilha? Sim, isso não tem relação com a eleição em si. Os juízes eleitorais, eles atuam num sistema de revezamento. Por um período de 2 anos. Sim. Então nós tivemos agora no mês de abril a nomeação da doutora Cláudia Bampi como juiz eleitoral. Deixou de ser o doutor Mário Maggioni, passou a ser a doutora Cláudia Bampi pelos próximos 2 anos. Pelos próximos 2 anos, então a doutora Cláudia Bampi é a juíza eleitoral no município de Farroupilha. Exatamente. Vai comandar a eleição geral agora de outubro, é isso, Exato. né? 2 anos e depois, possivelmente, para a eleição municipal, será outro juiz, né? Isso. Ou o doutor Mário, possivelmente seja a doutora, sendo aqui permanecer a doutora Maria Cristina Reck, com certeza, né? Bom, o que mais a gente poderia colocar também em termos de orientação, chamando a atenção do eleitor? O que você acha interessante pontuarmos, Alexandre? É importante destacar para a população que quem já é eleitor de Farroupilha não precisa agora se preocupar em comparecer no cartório nos próximos dias. A pessoa que já reside em Farroupilha, mas não é eleitor, sim, tem só até o dia 9 para comparecer. Certo. Os jovens que gostariam de fazer o seu título eleitoral e entrar no período facultativo para votar, também até o dia 9. O jovem que já tem 18 anos completos, sim. Sim, tem que fazer, não tem volta. A questão... Ou se completar 18 anos até o dia da eleição também, né? A obrigatoriedade, o prazo para o alistamento, digamos, ele é 18 anos em um dia, 18 anos, 11 meses e 30 dias. Então, aquela pessoa, eu tenho 18 anos, nós costumamos dizer que o marco se dá quando a pessoa já tiver completado 19 anos no dia da eleição. No dia da eleição. Aí sim, aí já era obrigado a votar e não votou. Não votou, né? Diferente do caso, o eleitor tem 18 anos, 19 anos incompletos, está dentro do período de 18 anos, mas não compareceu para fazer o primeiro título. Bom, ele ainda vai ter, ainda após a eleição, mais um período dentro do ano de alistamento para fazer o título. Para a confecção do título. Perfeito. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. A gente volta em seguida com a parte final do programa Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Fiquem ligados, fiquem conosco. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente
e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, a nossa TV, o canal 14, o canal digital da NET. Estamos no ar também no aplicativo de celular da TV Cidade, é isso mesmo, e ainda no nosso site www.tvcidade.net. O nosso convidado hoje é o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Estamos falando muito sobre prazos, procedimentos eleitorais, enfim, estamos a poucos meses das eleições. Até essas eleições que acontecem agora no mês de outubro são muito batizadas, chamadas no Brasil de eleições gerais. Nós não estaremos elegendo vereadores e prefeitos. Todos os outros políticos eleitos com a participação do voto estarão, se não na eleição geral completa, mas tendo a oportunidade, então, recebendo votação, no caso, para o próprio Senado Federal. Um outro assunto que acho que é importante nós falarmos, e aí eu gostaria de que você até pudesse nos exemplificar um pouco para que a nossa audiência possa entender um pouco mais, Alexandre. A questão, por exemplo, de quem tem pendências com a justiça eleitoral e que gostaria de deixar o assunto, como a gente diz, em dia agora para a próxima eleição. Que tipos de pendências são essas e como fazer para regularizar? Talvez citando as mais importantes. Nós temos duas situações mais específicas. A pessoa, não desmistificando uma questão, né? Às vezes as pessoas dizem, eu já justifiquei 3 vezes. Na verdade, o número de justificativas que o eleitor vai fazer na urna não apresenta um limite. Tu é eleitor de Porto Alegre, reside há 20 anos em Farroupilha, e nesses 20 anos tu estás... Eu não vou a Porto Alegre votar. Tu estás justificando. Estou fora do meu domicílio eleitoral, preciso justificar. Teoricamente, a tua situação ela vai se manter regular. Sim. Com as tuas justificativas. Desde que faça justificativa. Na urna eleitoral. Na urna eleitoral. Exatamente. Ou, se está fora do domicílio, procurar o cartório dentro do prazo de 60 dias. O problema surge quando a pessoa não vota e não justifica. Aí sim, por 3 eleições consecutivas. Em 3 eleições consecutivas, essa eleição... O Leandro não foi a Porto Alegre votar e também aqui em Farroupilha não procurou nenhuma sessão eleitoral para justificar o voto. Nem o cartório. E nem o cartório. Dentro do prazo de 60 dias. Que exemplo, hein, Leandro? Então, nesse caso, e aí como é que a gente entende 3 eleições? As eleições gerais, como tu estava falando agora há pouco, em geral elas têm 2 turnos. Sim, primeiro e segundo. Primeiro e segundo turno. Já são... Para governadores e presidente da República. Então, certo. Já são 2 eleições que a pessoa não comparece. Contam 2 episódios. 2 episódios. Mais uma eleição municipal, nós já temos 3 eventos Sim. de não comparecimento. Aí, por uma questão de sanidade do cadastro, é feito um edital para que as pessoas se apresentem. Porque pode ter ocorrido um falecimento e para aquele título não ficar disponível no cadastro, ele acaba sendo cancelado. Certo. A partir de um edital existe todo um procedimento. Então, essa situação sim. A pessoa que não compareceu, não votou e não justificou por 3 eleições consecutivas, sim, o seu título ele é temporariamente cancelado. Até ele fica cancelado, é isso? Nem suspenso, é cancelado? Não, ele fica cancelado. Cancelado. Por 3 eleições, a partir de 3 eleições consecutivas, certo. Até que a pessoa compareça ao cartório eleitoral e solicite a revisão cadastral. Ela vai comprovar novamente o domicílio eleitoral, é feita uma atualização cadastral e o título volta para a situação de irregular. Só para a suspensão, né, que tu citou agora, envolve os direitos políticos. A pessoa que é condenada num processo criminal, por exemplo, certo. Vai uma anotação da Justiça Estadual, da Justiça Federal, vai uma comunicação para a Justiça Eleitoral, onde a pessoa fica, então,
com os direitos políticos suspensos. Não pode votar ou ser votado até uma próxima, até que caia, ou né, ela cumpra isso aquela penalidade. Acontece para o cidadão que oferece o seu nome, coloca o seu nome para concorrer a algum cargo público, é isso, né? Prefeito, vereador, deputado estadual... Não só isso, a pessoa foi condenada a porte ilegal de arma, vamos dizer. O cara saiu para caçar com os amigos e no carro ali tinha uma arma que ele não tem o porte. Não estava registrado. Responde por porte ilegal de arma. Sim. Então ele vai ficar com o título eleitoral suspenso enquanto estiver cumprindo a penalidade. Ele não só porque tem os direitos políticos ativos e passivos. Certo. Passivos, né, o candidato que vai ser votado, mas o eleitor também perde os direitos ativos. Ele não vai poder votar enquanto mais amplo o negócio. É mais amplo. Esse é o caso de suspensão, só para a gente... Suspensão, certo. Esses, em geral, não demandam intervenção do eleitor, porque assim como a justiça que condenou informa a condenação, ela informa depois a baixa dessa restrição. Certo. Bom, então, no caso, 3 eleições sem comparecer à sessão eleitoral, sem justificar, eu estou com o meu título cancelado. Só para nós demos o exemplo de Porto Alegre. Sim. Só que o problema maior ele surge quando o eleitor, a pessoa era eleitor de Iraí. Por exemplo. Um município pequeno, que já passou por cadastro biométrico, ou antes do advento da biometria, a cada 4 anos, por exemplo, em alguns municípios, ocorria a revisão do eleitorado. O eleitor era chamado a se apresentar, mostrar que continuava tendo vínculo com o município para manter o seu domicílio eleitoral. Então, pessoas que saíram há vários anos desses municípios. E hoje mesmo foi atendido um cidadão, eleitor de Giruá, se não me engano, mas que já residia há 12 anos em Farroupilha. Tinha todos os comprovantes de justificativa. Porém, Giruá certamente passou por um caso desse de revisão. Então, vamos supor, em 2007, há mais de 10 anos, a pessoa não compareceu, o título foi cancelado. Né? Então, passa um longo período. Então, para essas situações de cancelamento, é que o período também vai até o dia 9 agora. E para reverter o cancelamento do título, depois que o cidadão cometeu essas infrações, bom, eu quero regularizar, como eu procedo? Vou num cartório eleitoral? Comparecendo ao cartório e solicitando a regularização do seu cadastro. Normalmente, se a pessoa justificou as eleições, tem a comprovação dessa justificativa, basta o que nós chamamos de revisão do cadastro. Atualização dos dados cadastrais e a comprovação do município de domicílio. Então, automaticamente com a transferência do título, no caso para Farroupilha, reverte aquela situação de cancelamento e o eleitor volta para a situação regular. Ele volta a estar habilitado. Habilitado a votar. A votar. Todos esses procedimentos precisam ser feitos até o dia 9 de maio, neste ano. Ou seja, são 150 dias antes do eleitor ir às urnas. É isso, né? Exatamente. É o que estabelece a legislação. Aqui em Farroupilha, nesses últimos dias, qual é a tônica que tem mais chamado a atenção, Alexandre? São fatos, são novas pessoas entrando, se habilitando para votar, jovens, é transferência de domicílio eleitoral ou é regularização eleitoral? Eu diria que desde maio do ano passado, o cartório já vem com um movimento bem significativo em relação ao número de atendimentos. Então, nós estamos atendendo um número acima de 1.300 pessoas mês. Por mês? 1.300 pessoas? Chegamos em agosto do ano passado, se não me engano, foram 1.800 pessoas. Sim. Então, a média tem sido essa, onde as pessoas buscavam basicamente já se antecipar para o cadastro biométrico. Mas automaticamente vão aparecendo casos de transferência, primeiro título, mas sem dúvida se nota agora no último mês de abril um incremento da inscrição de jovens no cadastro eleitoral
e casos de transferência. É o que mais predomina, então. Então, até o último dia da semana, agora... Dia 4, sexta-feira? No último dia 4, 2, 3 e 4, nós ainda tivemos algumas vagas disponíveis de agendamento para biometria. Sim. Tá? Agora, nos últimos 3 dias, 7, 8 e 9... Está fechado. O agendamento ele foi fechado e o atendimento, então, é por ordem de chegada no cartório eleitoral. No cartório eleitoral. E a partir do dia 9 também a questão, depois a gente fala mais sobre a biometria, mas a partir do dia 9 também, já dia 10, não tem mais biometria, né? Ou será feito? Não, o atendimento agora foi concentrado nos casos de alistamento, o primeiro título, certo. Transferência de domicílio eleitoral e a regularização dessas situações de cancelamento. Então, não estamos atendendo simplesmente o eleitor que já é de Farroupilha, que está com a sua situação regular, gostaria apenas de fazer o cadastro biométrico. Então, a orientação é que procure o cartório eleitoral a partir de novembro novamente. Quando reabrirá novamente, o prazo que geralmente vai 1 ano e meio quase, né? Exatamente. Com vistas já às eleições de 2020. Aí serão eleições municipais, né? Isso. Certo. Onde aí sim nós teremos a definição de uma data para o período, então, limite para a realização do cadastro biométrico por parte da população. Para esta eleição agora de outubro, ainda a Farroupilha não está na obrigatoriedade do cadastro biométrico, só as eleições de 2020. O tribunal, o TSE, o TRE, eles chamam a eleição de híbrida. Sim, os dois modelos. Os dois modelos. Então, o eleitor vai comparecer votando pelo sistema antigo, assinando o caderno de votação, ou o eleitor que já fez o cadastro biométrico, ao invés de assinar o caderno de votação, assina a assinatura digital na urna eletrônica. Certo. O cartório eleitoral, colocando endereço, contato também, telefone, porque estamos nos últimos dias, depois não adianta, não tem mais o que fazer. Mas eu esqueci, mas eu não tinha esse documento, mas eu estava viajando. Não tem mais o que fazer. Qual é o endereço e também o contato, horário de atendimento do cartório está sendo normal? Normal. Nós fizemos uma avaliação, considerando as mais de 25 mil pessoas que já foram atendidas nos últimos 2 anos, e com toda a divulgação em relação à biometria, não foi feito o plantão no último final de semana. Não foi necessário. Não foi necessário. Então, a princípio, nós vamos atender no horário normal, do meio-dia, fechando às 19 horas. Fechando às 19 horas. Mas lembrando que o procedimento biométrico, o atendimento, ele leva em torno de 15 minutos. Sim. Então, aquelas pessoas que chegarem no cartório até por volta de 18h30, nós teremos condições de atender. De atender, de encaixar. E o endereço, localizado na rua? Thomas Edison. 355, sala 1. Ali fica bem próximo da Praça Emancipação, na esquina da praça, praticamente. Entre a Escola Nossa Senhora de Lourdes e a Praça a Prefeitura. A Praça da Prefeitura, né? Com certeza. Eleições na nossa TV Cidade Farroupilha.